Saiu tudo, hein? Veiga pode voltar ao Palmeiras. Vitor Roque tem uma data estipulada. Vamos falar também do Nino sobre a negociação. Cebolinha na mira do Palmeiras e o Gomes dando uma cutucadinha aí no Trump. O Palmeiras que entregou um presente para os jogadores aí antes da Copa. Vamos junto? Vamos trocar aquela ideia. Você que já nos conhece, chega com o dedão no like, é muito importante pra gente. Você que já conhece o nosso trabalho, já sabe como funciona o sistema aqui. A única coisa que a gente pede para vocês em troca do nosso tempo, troca das informações que nós trouxemos aqui para vocês, você deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Já você que não nos conhece, segura a tua mão aí, fica até o final do vídeo. Se você gostar da gente ou não gostar também, fica à vontade, você fica até o final. Se te agregar de alguma maneira, você dá o seu like e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo? Muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias. E muito boa tarde, boa noite, senhor Erlan Dias. Como você está? E vamos para mais um vídeo. Tô muito bem, muito bem. Hoje, inclusive, sexta-feira, graças a Deus, né? Semana passou voando, continue assim. Agora a gente vai trazer notícia lá do México, né? Porque a gente sabe, eu tive que acompanhar o campeonato mexicano esse ano, meu Deus do céu. Mas enfim, bom, o Jardine ele acabou sendo demitido lá da América do México, né? Ele que se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube. Ele realmente fez história lá em 3 temporadas. Ele conquistou tricampeonato nacional inédito, né? Na era moderna lá da Liga Mexicana, mais a Champions Cup da CONCACAF e mais a Copa lá, campeão dos campeões e Supercopa, né? 163 jogos, 81 vitórias, um recorde absoluto lá. Entrou para a história, inclusive, eu vi despedida dele lá, a galera realmente apaixonada por ele. O pessoal até falou: se fosse o Abel saindo em 2023, talvez ele sairia igual. As coisas mudaram lá. E por que a gente tá falando do Jardine? Não é porque para ele vir atrás do lugar do Abel, não, pelo menos por enquanto, mas é por causa do Rafael Veiga, né? Para quem não se lembra, foi ele que solicitou a ida do Rafael Veiga lá para a América do México. Aí o Veiga já aproveitou que também não estava muito bem aqui e foi lá por empréstimo, né? Até o final do ano. Com opção de compra aí de 10 milhões de dólares, só que o Veiga já estava sendo criticado, né? Ele já não estava muito bem, e agora com a saída do técnico que indicou, que trouxe ele, que tinha confiança, aí piora, né? Aí realmente imagina-se que ele não deve de fato ficar por lá, né? Então a gente talvez no final do ano a gente tenha o retorno do Veiga, aí a gente vai ver se vai ser esse retorno pro Palmeiras ou para ser emprestado para outro clube dentro do Brasil, talvez. A gente tem alguns nomes aí que o Palmeiras mostra interesse no mercado do futebol brasileiro e pode ser que o Veiga em determinado momento vire uma moeda moeda de troca, né, como a gente costuma dizer. Mas assim, a permanência dele lá no América do México, ela acaba se tornando realmente muito improvável com essa saída do Jardine e com o mau desempenho, a não ser que agora ele comece a jogar muito lá, mas por enquanto não desandou a jogar, né? Exato. E também o que aconteceu para essa saída dele, né? Por que o Veiga pode voltar até antes? Porque o que se noticia é que tem um conflito interno entre o Jardine e o diretor Diego Ramírez, que não queria a contratação do Veiga. Então esse é o conflito interno que roda lá na imprensa, né? Nos bastidores do América do México e também na imprensa mexicana, que o jornal Record, eles noticiaram um racha aí entre o Jardine e o Diego Ramírez. E lembrando, o Veiga está emprestado uma temporada até o fim de 26, e aí os caras têm uma opção de compra de 53 milhões de reais, 10 milhões de dólares, se as metas forem batidas. E, cara, o Veiga, né, uma coisa é real, ele vai voltar para o Palmeiras, né, ele vai retornar, porque o Palmeiras renovou com ele até 2028, antes dele sair. Ele teve até uma despedida, né, abre aspas, com muitas aspas, onde ele cravou, onde ele falou, ó, eu vou voltar para terminar a minha carreira no Palmeiras, senão agora eu volto pelo menos para dar um chute na bola, né? Então, tem essa questão do Veiga ainda, que uma coisa é certeza, a gente vai ver o Veiga no Palmeiras, a questão é, será que a gente vai ver antes da hora, será que vai ver em 2026 ou no futuro? Mas a certeza é que o Veiga vai voltar para o Palmeiras, mas pode acontecer dele voltar antes. Vamos falar de Vitor Roque, senhores, é isso mesmo, a data de volta de Vitor Roque, só pega o seu celular antes agora, pega o seu celular aqui e faz o que eu vou te falar, escaneia esse QR Code que vai aparecer na sua tela aqui, agora, vai, por quê? Hoje
hoje ou amanhã, depende de quando você está vendo esse vídeo, é o último amistoso da seleção na Copa do Mundo e é contra o Egito, é jogão, e a KTO tá com tudo preparada para você aí entrar no clima. Primeiro de tudo, tem chance extra de R$ 50 válida para essa partida. Isso mesmo, errou, a KTO te devolve até R$ 50. Então vai agora, ó, pega o teu celular, escaneia o QR Code, tá liberado na conta. Se você errar, é só usar. Tem também o Odão para esse jogo, ó, por apenas 2 horas antes do jogo, das 17 às 19 horas de Brasília. Mercado, Brasil vence, mas ambos os times marcam. Tá aqui no nosso layout em L aqui para você na tela. A odd subiu de 2,67 para 4. Pega o tamanho desse salto, são 4 vezes mais do valor apostado. É uma aposta pesada aí para quem acredita que a seleção vence, e o Egito também é uma boa seleção, então vale aí observar, tá? E sabe a melhor parte? Agora tem também o app da KTO, tanto para Android quanto para iOS. Você baixa de graça, login com reconhecimento facial, você entra na sua conta com o rosto, tranquilão, tá? Mais de 100 mil mercados aí em esportes para vocês, tudo otimizado para o celular e para a Copa do Mundo. Já chega baixando, criando a sua conta na KTO, chega nos palpites da KTO. Quem chega antes, sai na frente. Tamo junto, KTO. Baixa o app e joga com mais confiança. KTO para maiores de 18 anos, sempre com muita responsabilidade e regulamentada no Brasil. Tamo junto, KTO, e vamos falar agora de Vitor Roque, informação dos nossos grandiosos amigos. Abraço para ele, Leozinho, do nosso palestra. Palmeiras definiu o alvo da volta do Vitor Roque e tá numa data bem específica. Recapitular aqui para vocês, ele tem uma lesão, né? Sindesmose no tornozelo esquerdo do jogo contra Jacuipense, lá da Copa do Brasil. E o que o Palmeiras planejou? O Verdão prepara o Vitor Roque para estar 100% recuperado nas oitavas de final da Libertadores, dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto, um pouquinho mais aí de 2 meses, contra o Cerro Porteño, no Nubank Park. Essa é a data-alvo do Palmeiras, 12 de agosto. E o detalhe aqui também é que o Vitor Roque é o único jogador do elenco que está treinando durante a pausa da Copa do Mundo. Todos os outros estão ali no modo férias, né? Voltam dia 21 de junho. E o Vitor Roque não, ele tá na academia todo dia, cronograma, recuperação. O cara tá focado, o cara quer voltar, o cara é um tigre mesmo. E um detalhe também para vocês, mais um detalhe: o Núcleo de Saúde e Performance, ele reavalia o Vitor Roque diariamente, então a expectativa é que ele volte a ficar à disposição do Abel alguns jogos antes do confronto da Libertadores. Para quê? Para ganhar minutagem, não é chegar e jogar o cara lá. Você vai dar ritmo, você vai dar condição física, não dá para entrar numa Libertadores ali frio, né, sem jogar. Então o plano é ele voltar em julho ou começo de agosto pelo Brasileirão, pegar ritmo, chega 100% para decisão. E aqui é uma notícia boa, né? Vitor Roque é o atacante que o Palmeiras pagou muito caro, tem que ter muito cuidado com ele. Ele mal pôde jogar em 2026 por causa do tornozelo, então ter ele de volta nesse momento decisivo, cara, é excelente para o Palmeiras. Então, com um cenário ofensivo, né, o Vitor Roque recuperado, o Abel ele ganha uma opção de peso ali para o mata-mata. Você pode ter o Flaco, né, não sei se vai ter ou não o Flaco pós-Copa, Paulinho, Felipe Anderson, um ataque aí muito encorpado, né? John Arias, cara, é um ataque muito qualificado. É aquela notícia assim que às vezes o pessoal não dá tanta importância, mas pelo menos você vê que já tem aí. Do Paulinho a gente não tinha nenhum cronograma, não tinha nenhum horizonte. Do Vitor Roque parece que já tem, né? E o Vitor Roque, essa é a questão da dedicação dele também, né? Bem interessante, porque de fato como a gente lembrou aí, as lesões foram todas por pancadas, né? Eu lembro que quando eu postei o vídeo dele, da última contra o Jacuipense, o cara falou, mas o Vitor Roque é de vida também. Eu falei, mas você quer que o cara seja de vibrânio, né? Lá do Wakanda, né? Para o cara dar uma entrada daquela e não machucar. Não tem como, né? Foram pancadas, ele vai ter. E ele tá se dedicando aí. Postou vídeo já também, né? Se recuperando, já tá caminhando e tudo mais. Então, muito bom ter ele de volta, porque o moleque joga muita bola e faz falta. Mesmo o Palmeiras fazendo uma ótima campanha no Brasileiro, se classificado na Libertadores, ele faz falta pra caramba, né? Por falar em segundo turno, né? Agora a gente fala um pouquinho de contratação, né? Possível contratação que a gente tem trazido desde o começo do ano, e agora a gente vai falar do Nino, né? Saiu hoje aí uma informação na ESPN sobre o Nino, que é o seguinte: um auxiliar brasileiro do Zenit, ele trabalha ali no dia a dia com o Nino e tudo mais, que é próximo da comissão técnica aí do Serguei Semak, né? A ESPN não revelou o nome exatamente aí do auxiliar, mas ele trabalha ali na comissão técnica, e ele disse o seguinte: o Nino é imprescindível ao time russo, né? Ele não falou que é importante ou é titular, falou que é imprescindível, né? Então a gente realmente imagina que eles não querem abrir mão
do Nino, né? O Zenit, no caso, e o técnico realmente considera ele hoje imprescindível lá no time, e a gente sabe, né? O Zenit pediu 20 milhões de euros, né? Na casa aí de 117 milhões de reais. O Palmeiras estava disposto a pagar 12 milhões, né? 70 milhões de reais, e aí é uma diferença considerável, né? E agora com esse discurso aí vindo de lá, fica realmente mais ainda complicado, né? E a Leila e o Anderson Barros, elas têm duas opções, né? Que a primeira é esticar um pouquinho a oferta para tentar dar aquela forçada também, e a segunda, né, é recuar aí talvez para um plano B aí. Tem o próprio Joaquim do Tigres também do México, o Igor Júlio do West Ham que a gente trouxe também na última janela. E é importante lembrar, né? A gente já contratou o Barbosa para a zaga, né? A gente já tem Gomes, Murilo, Bruno Fux e Benedetti, o Coné, inclusive no último jogo ele foi relacionado, né? Não entrou, mas já também é mais um da base que vai ganhando oportunidades. Então, assim, é uma necessidade para a zaga, não é talvez assim primordial, mas era um nome que a gente vinha trabalhando muito, né, cara? Que a gente já falou muito sobre ele, até discutimos aqui se era melhor ele ou Barbosa, mas por enquanto o cenário é que realmente tá travado. A gente já falou do interesse do próprio Nino de vir, mas aí começa a envolver outras coisas, né? Também questão financeira lá, se os caras meterem uma renovação já, né? Um salário maior também pode pesar um pouco, mas é isso. O Nino parece que tá se distanciando, né? Que quase a gente dava como certo, sim, mas realmente tem muitas questões envolvidas. Eu acredito que o uso da palavra imprescindível. Eu tô tentando aprender a falar, viu, gente? Eu preciso de uma fono. Imprescindível. O uso da palavra imprescindível acho que mostra que ele não deve ser negociado. Eu acredito que não vem mais. Até porque o Palmeiras contratou também. Não sei se o Palmeiras vai atrás de um outro zagueiro. Você falou dos planos B aí, né? O Igor Júlio ele só tá no Brighton, ele tava emprestado pro West, ele voltou pro Brighton. Não sei se é emprestado pro Brighton. Não sei como é que é a maçaroca aí, mas ele tá no Brighton hoje, o Igor Júlio. Enfim, você falou das opções. Lembrando que janela de transferências abre no dia 20 de julho, tem tempo, tá? Palmeiras tem tempo, mas tem que pensar já o que vai fazer. Eu acredito que não vem mais zagueiro. Se não for o Nino, não vem mais, até porque se for colocar esse dinheiro do Danilo aí, não chegar uma proposta boa, Danilo, Palmeiras pode colocar aí uma grana boa no Danilo. Mas deixa aí nos comentários, cara. Você ainda insistiria no Nino? Deixa aí e vamos falar agora de especulação, né? De mercado. Tem um atacante do Flamengo que, cara, Palmeiras tá de olho, tá? E essa notícia ela saiu hoje, que é o seguinte: eu tô falando do Everton Cebolinha, 30 anos, atacante do Flamengo, em fim de contrato, 31 de dezembro de 2026, tendência forte de não renovação com o Flamengo. Eu não sei como é que tá a minutagem dele com o Leonardo Jardim, e ele está sim no radar do Palmeiras. O Palmeiras já tentou contratar ele ali no fim de 25, a operação não avançou. Até o André Hernan também revelou em fevereiro, depois que o próprio Cebolinha cravou em entrevista que não teve nenhuma conversa de renovação, que não foi procurado pelo Flamengo, e falou que, ele mesmo falou em entrevista que vai ser a última temporada dele no Flamengo, que é uma frase ali, cara, muito taxativa, né? E agora saiu também aí, tá saindo em outros veículos, você pode procurar depois aqui, pode sair desse vídeo e procurar, eu te garanto que já está em outros veículos. O Cruzeiro também tá de olho, tá querendo usar o Cebolinha ali como reforço do Arthur Jorge, Cruzeiro que tá pelo menos tá sondando muito bem os mercados aí. E, enfim, o Pedrinho do Cruzeiro já tinha cravado que não era uma prioridade o Cebolinha, mas o Cruzeiro também chegou a sondar. Então, o Cebolinha hoje, ele pode sair de graça no fim do ano, pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano. Você lembra daquele caso do Gabigol, né? O Palmeiras pegaria a cria do Grêmio, que ele veio do Grêmio, sem pagar luva, direto no zero, aquele modelo licenciamento zero, né? Que você pega o jogador. Só que tem o mas, ele tem 30 anos, ele tem um histórico de lesão pesada, ele tem uma cirurgia no tendão de Aquiles que tirou ele ali, acho que 2025 ou 2024, e 2026 ele jogou pouco, ele só teve 350 minutos, um gol e uma assistência, ele perdeu espaço no Flamengo do Felipe Luiz, só que sim, do Felipe Luiz e agora do Leonardo Jardim, só que ele é um cara técnico, né? Ele é um cara experiente, ele é decisivo, ele tem ali a sua habilidade, ele é um cara muito ligeiro na ponta, e tem também trazer o Cebolinha, cara, na real, seria uma oportunidade de mercado, né? Seria uma oportunidade, não uma necessidade. O Palmeiras hoje tem o Felipe Anderson, cara, tem o Arias,
tem o Paulinho, tem diversos caras ali, o Alan que tudo bem pode ser vendido, você tem o Maurício também que pode jogar do lado, você tem muita gente ali, você tem um setor cheio, mas se o cara sair de graça, ou fim de contrato, sabendo que não vai ficar, o Flamengo venderia talvez, duvido muito que não sei se venderia para o Palmeiras, né, mas talvez por um precinho mais abaixo. Então assim, o Palmeiras está esperando, não é uma prioridade, é um monitoramento, se aparecer uma chance aí do meio do ano, salário acessível, alinhamento de valor, com um cara curado fisicamente, né? Tem essa questão, uma avaliação física ali. Isso pode sim tirar o cara do Flamengo. Seria aí você pegar de graça um cara que ficou muito tempo no Flamengo. Enfim, o que você pensa a respeito do Orlandês? Baixo custo, acho bem válido, viu? Baixo custo mesmo, salário baixo, né? Se tiver que comprar, não ser muito alto. Eu lembro que ano passado a gente falou sobre ele, muita gente falou, pô, não joga mais nada e tudo mais, e ele acabou indo bem na reta final do Brasileiro e foi bem até na final da Libertadores, né? Ele entra no segundo tempo ali, ajuda muito o Flamengo ali segurar a bola. Tudo bem que o Palmeiras estava jogando nada, mas assim. Deu caneta no Andrés, pô. Deu caneta no Andrés, que os caras usam até hoje, eu disse isso daí, né? Então, assim, ele entrou bem, né? Num jogo importante aí. Então, pô, baixo custo para compor elenco, eu acharia válido. Agora a gente viu, né? A falta que faz ter esses nomes, né? Agora que teve a convocação. Ele, por exemplo, seria um cara legal para ter ali nesse jogo contra a Chapecoense, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar. Agora a gente vai falar sobre nossa última, caiu para mim essa bota aqui, sobre o último assunto aqui. Gustavo Gomes mandou recado pro Donald Trump, cara. Depois de ver Mikael, Messi e Donald Trump na mesma foto, agora o Gomes mandou recado aí. Aliás, né, o Gomes ele participou aí do programa do Podpah. Eles estão fazendo um documentário com a galera que vai para a Copa do Mundo, eles já tinham feito do Flaco, né? E é muito bem feito, tá? Muito bem trabalhado aí. E aí ele fala sobre toda a questão de Copa do Mundo, né? De como foi a classificação do Paraguai. E aí, o que acontece? O Paraguai vai estrear na Copa, né? No dia 12 de junho, às 22 horas, no SoFi Stadium, em Los Angeles, contra os Estados Unidos, né? Então é a estreia, os anfitriões aí do torneio, do Grupo D, junto com a Austrália e Turquia, grupinho da hora, hein? Eu vou gastar umas horinhas assistindo o jogo desse grupo aí. E aí o Gomes, né, na entrevista aí pro Podpah, ele falou, ó, vai vir o escanteio, eu vou pular, vou cabecear, fazer o gol e vou comemorar. Não sei se o Donald Trump vai estar no jogo, mas acho que ele vai estar meio triste se nós ganharmos, né? Ele falando, ele que é o capitão também do Paraguai, capitão aí no Palmeiras, tem muita moral por lá, né? Eu sei que teve uma época até que ele era criticado por lá, mas eu acho que essa classificação aí para a Copa do Mundo mudou tudo, né? Então ele vai disputar aí a primeira Copa do Mundo dele da carreira, porque o Paraguai realmente ficou fora muito tempo, né? A última Copa aí do Paraguai foi lá em 2010. Eu vi até nessa entrevista ele fala que ele foi como suporte, né? Ele não foi convocado, mas ele foi igual o Giai tá indo agora. Ele tinha 17 anos, ele falou que precisou de permissão dos pais dele para ir, então ele teve meio que uma experiência ali de Copa do Mundo, né? Só que agora é totalmente diferente, né? Ele vai para jogar mesmo, como capitão, com muita moral. E aí vamos ver, né, cara? Seria bem legal ver um gol dele ali nos Estados Unidos. Não é pelo fator Donald Trump dos Estados Unidos, não. O fator. Não é por isso não que você tá querendo um gol dele. Não vai fingir que não. Mas, ó, lembrando, tem Paraguai e Guatemala, é isso mesmo? Nicarágua, eu não sei se é Paraguai, Guatemala ou Nicarágua agora. Agora, ó, esse vídeo está sendo gravado às 5h40. Se você tiver no tempo ainda, dá para você assistir os caras, dá para você ver Gomes, Nicarágua. Paraguai e Nicarágua agora 7h30, então dá para você ver Maurício, Gomes e Sousa em ação. Então, assiste aí se você tiver de bobeira. E aproveitando, vou dar uma dica para vocês, tá? Eu falei da KTO mais cedo, a odd para o Gustavo Gomes marcar um gol na Copa tá 4,75, tá, meu amigo? 4,75. Então, já sabe, faz o que eu falei para você. Chega lá, baixa o app e pega Gustavo Gomes para marcar 4,75, o negócio é sinistro. Fechou, meus amigos? Muita informação para vocês aí. Tamo junto, brigadão pela sua audiência, pela sua paciência. Chegou no vídeo, dá o like, cara. Se você chegou até aqui, se o vídeo te agregou, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito do que nós trouxemos para você e se te agregou de alguma maneira. Sim, dá aquela hypada, por gentileza, eu sempre esqueço. Eu tô andando com o cachorro, eu estou fazendo um churrasquinho, rapidinho, você clica aí, ó, clica 2 vezes. Clica no joia e depois vai aparecer o hypar, mas só pelo celular, tá? Pelo celular aparece. Fechou? Brigadão, tamo junto e nós voltaremos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, bom fim de semana para você e avante palestra.